Bom, a última tendência agora é a moçada ser contra a vacina, os anti-vax. Com isso a gente chega um pouquinho mais perto do caos, da indigência humana, da falência moral. E de onde vem isso? Da base bolsonarista. Aliás, do que sobrou da base bolsonarista. Porque o Frota, a Joyce não sei o que, o Sérgio Moro, aquele youtuber Nando Moura e mais um montão de gente que ajudou a eleger esse crápula já pulou do barco. Mas ele tem uma base, cada vez menos, mas tem. Ou seja, aqueles zumbis que ainda apoiam esse mentecato. E são essas pessoas que tiram essas insanidades, que viraram agora os anti-vax, ou seja, os que são contra a vacina. Aliás, se o Bolsonaro pegar a mãe de um desses caras aí e mandar ela lamber os sapatos dele, o cara vai achar o máximo. E ainda vai falar, agora é minha vez, deixa eu lamber também. Ou seja, o nível de estupidez está estarrecedor. Mas vamos falar da vacina. Primeiro tem uma questão que é política, da velha política. O Bolsonaro, aliás, só raciocina dessa forma. Qual é o ganho que eu tenho com isso? O que eu ganho politicamente? Ele jamais pensa no país, na nossa gente, nas crianças, idosos, na saúde desse povo, no bem-estar da população. Ele pensa, na verdade, em agradar a base dele, essa cambada de lunático. E tem dado certo, porque essas pessoas se identificam com ele, são pessoas que odeiam a ciência. Por quê? Porque essas pessoas não têm conhecimento. No geral, são estúpidas. Então é melhor odiar do que respeitar, do que pesquisar. Isso está muito ligado ao ego. Ah, eu não entendo. Então essa porra não vale para nada. É uma questão de preconceito. No fundo é isso. Ah, a vacina é da China, é comunista. De forma geral, para esses caras comunistas, é aquele cara que defende os gays, defende os pobres. Ah, eu não sou pobre, eu sou elite. Comunista para esses caras que não conhecem nada sobre política é qualquer um que defende as minorias. Ah, é feminista? Comunista. Ah, é artista? Comunista. Ah, defende a igualdade racial? Comunista. Defende os direitos humanos? Comunista. Então, quando o Bolsonaro vai para a mídia desencorajar as pessoas a tomar a vacina, ele fala que a vacina é chinesa, ou seja, comunista. E isso agrada essa moçada que compõe a base dele. É inacreditável, porque nós estamos falando de vacina. Cara, é muito louco isso, porque o cara pode morrer. A mãe dele, o filho, a filha, o amigo, o pai, né? Já morreram mais de 150 mil pessoas, fora, né, quem se salvou, mas ficou com sequelas sérias, vasculares, problemas no pulmão. Ainda tem uma questão de preconceito, né, que eu estou falando, né? Diz que o levantamento aí feito que o brasileiro não confia nos produtos chineses. Cara, nós não estamos falando de boné, brinco, bijuteria, produto eletrônico. Nós estamos falando sobre vacina, que são feitas com estudos científicos, que passam por protocolos rígidos, transparentes. Na fase 3, por exemplo, os estudos são abertos a qualquer cidadão do mundo que queira conferir. É um livro aberto. Depois de todos os procedimentos, testagens, o órgão que controla isso em cada país ainda tem que autorizar. Aqui no Brasil é a Anvisa. Sem contar que a vacina está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan, que tem mais de 100 anos de estudos científicos, de contribuição com a ciência no mundo. Foi através da vacina que nós, brasileiros, acabamos com a paralisia infantil aqui no Brasil. Por exemplo, então ser contra a vacina é muita loucura. Ser anti-vax, cara. Mas o principal incentivador dessa insanidade, o Bolsonaro, que passa o tempo todo tentando ganhar capital político com essa desgraça que é esse vírus, aliás, desde o começo da pandemia, ele tenta tirar proveito disso. E pior, da maneira mais estúpida possível. Porque até o Trump, que é um fascínio, é um escroque, mas o Trump ele tenta tirar proveito político prometendo a vacina. O nosso louco aqui não, ele desacredita a vacina e usa esse argumento tosco, ideológico, desse inimigo terrível que seria o comunismo. E também fica de olho nos seus possíveis adversários políticos, como o governador de São Paulo, o João Dória, que quer a cadeira dele. Cara, ele pode até e deve pensar na reeleição dele, foda-se, mas a custa de vidas, da saúde do povo, é muita patifaria, é muita indigência humana. E você aí que fica fazendo memes, tirando sarro da vacina, saiba que você está praticando a mesma indigência Bolsonaro que ele. Isso não é bonito, cara. No futuro vocês vão ficar marcados como aqueles estúpidos que negavam a vacina. E tem outros, os argumentos de vocês são toscos, desonestos intelectualmente. Eu vi um meme aí esses dias que aparece um boneco do João Dória, governador aqui de São Paulo, do lado de um monte de caixão com a pergunta: e agora, Covas? O que a gente faz com esse monte de caixão? Aí aparece um boneco do prefeito de São Paulo rindo e falando: vamos dar para quem morrer tomando a vacina chinesa. Cara, isso é uma patifaria, é desinformação. A moda agora é falar
que é melhor produzir uma medicação que cure o Covid do que a vacina. Oi? Cara, você quer que as pessoas fiquem doentes para depois curar? É isso mesmo? Que raciocínio é esse? Sabe quanto custa uma diária na UTI, no SUS? Quanto custa isso para o seu bolso, para o nosso bolso? Olha, eu ouvi isso de gente que eu respeito, de pessoas que eu gosto. Meu irmão, isso serve para vocês terem uma ideia como funciona a rede bolsonarista. O Bolsonaro levantou essa tese esses dias agora, com aquela cara de pau dele. Não sei, será que não é melhor procurar um remédio? Ele falou isso ontem ou anteontem, mas eu já tinha ouvido isso por aí. Então, como eles agem? Eles soltam essas loucuras aí através de memes, mede a repercussão disso através das redes e deu bom, pronto, a besta sai falando isso pela imprensa e a galera dele sai gritando, mito! É assim que ele age. É de uma irresponsabilidade extrema, um desprezo pela vida humana e estarrecedor. Agora, nós temos que fazer essa discussão, nós temos que ter informações e fazer esse debate. Lógico, tem gente que não dá, eu sei, tem gente que está num estado deplorável, que não consegue raciocinar, mas a vida não tem sentido se a gente não insistir com isso. Nós, progressistas, de esquerda, sei lá, pelo menos quem pensa um pouquinho só, tem que se manifestar, colher dados, discutir. Nós temos que ser menos sectários. Eu sou uma pessoa que estou desconstruindo o meu machismo. É um exercício diário, mas eu não posso ser excluído dessa discussão. Ah, você é homem, não pode falar sobre machismo. Cara, eu conheço mulher que é muito mais machista que homem. Ah, você não é preto, então não pode discutir a desigualdade racial. Ah, você não é gay, não pode discutir a questão da homofobia. Lógico que quem recebe a violência de gênero na pele, por exemplo, tem uma visão de muito mais propriedade. Mas eu não posso ser excluído dessa discussão. Porque a discussão me ajuda a desconstruir o machismo que ainda existe aqui dentro de mim. E assim como eu, existem milhões e milhões de homens machistas, e mulheres também, que às vezes nem têm a possibilidade de se desconstruir. Assim como a questão racial. Nós não podemos falar só para a nossa bolha. São tempos duros, mas a gente tem essa tarefa. A gente tem esse dever de conquistar mentes e corações para que a gente construa um lugar melhor, um país mais justo, um mundo melhor. Essa é a tarefa. Boa sorte para nós.